Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o pastor Christopher, estamos na nossa leitura 365 dias, a palavra de Deus em suas leituras diárias. 40 dias, 40º dia, faltam 325, vamos aqui ó. Esse tantinho de cima já foi. Mas temos aí um ano pela frente aí. E eu desafio você a estar junto comigo nessa caminhada. É um desafio, não é fácil, é simples. É nós orarmos, é nós lermos a palavra. Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela trabalha nos nossos corações. E é por isso que nós estamos fazendo essa leitura de um ano. E é um convite para você estar junto conosco nessa caminhada. Ok? Vamos lá fazer a nossa leitura? Dia 40. Bora! Estamos aí no dia 40, Êxodo 29, 1, 30 a 10. Quando consagraram Arão e seus filhos para o serviço como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia: tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, façam pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com os novilhos e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro. Lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre-o ao cinturão de colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando óleo de unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o no novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue no animal, nas pontas do altar, e derrame o restante sobre a base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne, excremento e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os juntos à cabeça e os demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome outro carneiro e peça a Arão, seus filhos, que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco de sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo de unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda,
e gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções de carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto como oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para os seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia da consagração e cozinhe a parte dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia da consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até amanhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia da consagração durará 7 dias. A cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que tocar se tornará santo. Esses são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar, e cada dia ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro pela tarde. Junto com um deles, ofereça 2 metades de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro, azeite prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de farinhas, vinho, iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias de geração em geração. Ofereça-os à tarde da tenda do encontro. À entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar consagrado a Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas a serem seu Deus, e serei seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça o quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas com forma de chifres nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-los.
Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina para proteger a arca da aliança. Em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá se repetir de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum, que não seja sagrado, e não o usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Mateus 26, 14 a 46. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Naquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia de festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram com Jesus como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês acabou de comer da mesma tigela comigo, um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem será melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhe digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me trairá, negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mestre, que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou o seu rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos seus discípulos e disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Salmo 31, 19 e 24. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondestes em tua presença, a salvo de todos que contra ele conspiram. Tu os protegestes como abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado, clamei: estou separado da tua presença, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu o meu clamor por socorro. Amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua presença no Senhor. Esperança no Senhor. Provérbios 8, 14 a 26. O bom senso e o sucesso me pertencem, o discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes da criação, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Fechamos o nosso 40º dia de leitura. Firmes e fortes, sejamos resilientes, persistentes na palavra e que tenhamos alegria em fazer isso debaixo do céu. Aquilo que Deus propôs para nós e entregou de mais precioso, que é a sua palavra, relacionados à sua presença. É isso que nós precisamos para a nossa caminhada. Aqui é o pastor Christopher. Deus te abençoe. Assine o canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também dessa leitura com seus amigos e nos vemos no dia de amanhã.